Bom dia, paz do Senhor. Aproveitando, quero desejar a todos aí uma semana de vitória. Eu estou fazendo uma caminhadinha aqui, básica da semana. E passou um texto na minha mente aqui, que Deus colocou no meu coração uma situação de um grande homem de Deus. Eu falo grande homem de Deus, e essa palavra de homem de Deus, ela é dita pelo próprio Jesus. Quem que é esse homem? A Bíblia fala assim, estou falando de João Batista, a Bíblia fala assim que quando Jesus chega no Jordão, João Batista era um homem que tinha uma palavra de confrontação para o povo da sua época, no contexto onde ele estava. Ele tinha uma palavra dura até mesmo, né? João Batista era um homem de palavras duras, porém era a palavra de Deus. E só fazendo aí um comentário sobre a palavra dura, a palavra de Deus ela tem essa característica, né? Às vezes ela pode ser doce como mel, e às vezes ela pode ser amarga como fel. É bom saborear coisas doces, porém existem bons remédios, ótimos remédios que são amargos, né? Então a palavra de Deus ela é remédio para nós nesses dois sentidos. Haverá vezes que a palavra será mel, outras vezes ela será um remédio amargo, como fel, porém será remédio, né? E eu estava pensando aqui sobre João Batista, esse grande homem de Deus, que a Bíblia diz assim que João ele tinha um ministério diferenciado, era alguém que não se preocupava em estar bem apresentado para o contexto da sua gente, do povo que ouvia ele. João era até um pouco contraditório nessa situação, porque era alguém que comia mel silvestres, né? E se alimentava de gafanhotos e tinha uma alimentação bem diferenciada. Se vestia bem também, de forma bem diferenciada, porém era um homem de Deus. E a Bíblia vai dizer que João Batista, ele tinha uma mensagem, ele era um arauto, né? Era uma voz de Deus que estava no deserto ali falando. Interessante que quando João Batista vê Jesus, ele anuncia, ele aponta para Jesus, né? Com muita convicção, com muita certeza, com muita veemência. Ali no Jordão, quando ele vê Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele aponta para Jesus e fala: eis aí o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Ele aponta para Jesus e reconhece Jesus como Filho de Deus, como o unigênito de Deus. Reconhece Jesus como o Messias, a qual Isaías havia profetizado. Ele aponta para Jesus dizendo: tudo aquilo que nós esperávamos, tudo aquilo que foi profetizado, acabou de se apresentar. Está aqui Jesus, o Filho de Deus. E ali no Jordão acontece algo muito interessante. Jesus está ali. A Bíblia diz assim que quando Jesus é batizado, há uma ação do Espírito Santo. Ele vem em forma de pomba, pousa em Jesus, e os céus ecoam a voz de Deus, do Deus Pai. E a voz diz: esse é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Então aqui está claro uma tríplice ação da Trindade de Deus. Deus Filho, Jesus sendo batizado no Jordão, Deus Espírito Santo, né, que vem em forma de pomba e repousa em Jesus, e Deus Pai, que fala audivelmente, né, para que todos ouçam ali: esse é o meu filho amado, falando acerca de Jesus. Esse é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. João estava no Jordão. João viu quando o céu abriu. João viu quando a pomba desceu, representando o Espírito Santo. João viu Jesus. João viu o que muitos homens desejariam ver. Ele viu uma manifestação de Deus de forma muito forte.
de forma muito clara e de forma evidenciada. Porém, nós nem sempre estamos no Jordão, aonde há as grandes manifestações de Deus. Algumas vezes estamos em lugares que são contraste do Jordão, aonde Deus falou, Deus se apresentou, Deus evidenciou a sua glória. E um pouco mais à frente, a Bíblia vai dizer que João está preso. Está preso, João está para ser morto. E João, na cadeia, na prisão, João chama um dos seus seguidores. João também era alguém que discipulava homens. Era alguém que teve o cuidado de discipular homens. Isso é algo muito lindo, porque todos nós temos um tempo de vida, né? Todos nós temos um prazo de validade. E João também tinha essa visão de discipular pessoas, porque todos nós temos um tempo. João tinha discípulo. E quando João estava na cadeia, João vai chamar um dos seus discípulos, e esse discípulo atende o pedido de João, e ele vai até João, e João dá uma missão para ele. E a missão é a seguinte: a missão que João dá para esse discípulo, que a Bíblia não mostra o nome dele, foi essa: vai até Jesus, vai lá até Jesus, aonde Jesus estiver, você vai atrás dele. E eu preciso que ele me responda uma pergunta. E o discípulo vai até Jesus. João está preso, Jesus está no ápice, no auge do seu ministério, ensinando, pregando, curando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Jesus teve um ministério muito curto também, de 3 anos e meio. E Jesus está fazendo a obra do Pai. E a Bíblia vai dizer que João Batista, no cárcere, na prisão, ele manda esse discípulo perguntar para Jesus qual é essa pergunta que ele manda perguntar para Jesus. A pergunta que ele faz para Jesus, que ele pede para o seu discípulo fazer para Jesus, foi essa: manda perguntar para Jesus se é ele mesmo a quem nós esperamos, a quem eu tanto preguei no Jordão, no deserto. Manda perguntar para Jesus se é ele mesmo, ou devemos esperar outra pessoa, ou se vem outra após ele. Irmão, se João Batista estava no Jordão, ele viu Jesus, né? Ele viu. Hoje nós sentimos a presença de Jesus, de Deus, mas é por uma questão de fé. João ali estava num contexto físico, ele viu, né? Literalmente a pessoa, o homem Jesus. Ele também viu de forma real e clara a presença da ação do Espírito de Deus em forma de pomba. Ele também ouviu a voz dizer que esse é o meu filho amado em quem minha alma se compraz. Mas na cadeia, João tem um lapso de dúvida. João duvida de Jesus. Claramente, o texto mostra que ele manda perguntar se Jesus era o Messias mesmo, se Jesus era quem o profeta Isaías tinha profetizado, quem Israel até hoje, para aqueles que não creem em Jesus, até hoje espera. Ele manda perguntar para Jesus se era ele mesmo. Então João duvida. João está preso num contexto de morte. Ele sabia que ele iria morrer. Ele sabia que quem colocou ele na cadeia tinha raiva dele, porque João, com a sua palavra dura, e citou homens poderosos. E a Bíblia diz assim que João duvida. Eu só quero saber. Interessante que João não preocupa nem com a vida dele, né? Ele quer sanar essa dúvida no coração dele. Eu quero saber se Jesus é o Messias. Eu quero saber se ele é mesmo o Filho de Deus, aquele qual nós esperamos. E quando esse discípulo chega até Jesus, para falar para Jesus: Jesus, é o seguinte, eu sou discípulo de João Batista, e eu vim aqui para fazer uma pergunta para o senhor. Qual é essa pergunta? A pergunta é essa: o meu mestre, o meu professor, aquele a quem eu sou discípulo, João Batista, seu primo, ele está preso, Jesus. E ele mandou eu perguntar algo para o senhor. Talvez poderia ser essa a pergunta: o senhor não vai salvar ele? O senhor não vai fazer nada em favor dele?
mas João Batista estava onde exatamente era para ele estar. Ele estava exatamente cumprindo o propósito da sua vida. Quando então ele faz a pergunta para Jesus: Jesus, eu estou aqui porque João Batista mandou perguntar para o Senhor se o Senhor é mesmo quem o Senhor disse. Se o Senhor é mesmo Jesus, o Messias, se o Senhor é mesmo o Filho de Deus, a qual nós esperamos. É o Senhor mesmo? E Jesus responde para o discípulo de João da seguinte forma: fala para João, responde para João da seguinte forma, fala para ele que os cegos veem. Diga para ele que os aleijados andam. Fale para ele que os oprimidos de alma são libertos. Diga para ele que o reino de Deus é apregoado. Diga para ele que há sinais, maravilhas e prodígios. Fale para João. Quando o discípulo sai de perto de Jesus, Jesus olha para os que ali estavam no ambiente onde Jesus estava, e Jesus dá uma palavra acerca de João que é somente Deus e quem realmente está muito verdadeiramente nascido em Deus que pode fazer algo desse tipo, que tem Deus mesmo na vida, que evidencia Deus de fato mesmo na vida, não por uma espiritualidade de performance, porque aqui eu estou falando de um contexto de fruto mesmo, é algo que é fruto mesmo, é algo que você gera mesmo porque você está enraizado em Deus, né? E Jesus vira, depois que o discípulo de João sai, Jesus vira e Jesus dá uma palavra. Jesus diz, depois Jesus falou para ele, manda esse recado para ele também, que isso está acontecendo, que os cegos estão vendo, que os mudos estão falando, que há libertação, que a palavra está sendo pregada. Quando o discípulo de João Batista sai e volta para dar o relato para João, Jesus vira para quem o escutava ali e diz umas palavras que me chamam muita atenção. E a palavra foi essa: não houve nascido de homem e de mulher, de uma concepção normal, natural, né? Não houve nascido de homem ou de mulher um homem maior que João Batista. Cara, a hora que eu vi esse texto, a hora que eu estava lendo esse texto, pensando nesse texto, e agora esse texto veio muito forte no meu coração, Jesus enaltece alguém que está em extrema fraqueza. Jesus não enaltece João quando João está no Jordão profetizando, quando João está lá no ápice do seu ministério. Jesus não enaltece ele ali. E muitas das vezes nós enaltecemos quem no contexto de uma determinada situação, de um momento, está no ápice. Jesus não tece uma palavra de elogio para João enquanto João está no Jordão. Mas quando João está na cadeia, que a fraqueza bateu, que a dúvida chegou, e João manda perguntar para Jesus, Jesus trata João da seguinte forma: não houve e não há um profeta maior do que João Batista, não houve e não há um homem maior do que João Batista, nenhuma das suas palavras caíram. Agora eu pergunto para você que está assistindo, qual foi o milagre que João Batista fez? João Batista não tinha o ministério que Pedro tinha, né? Pedro tinha um ministério de maravilha. Pedro, num culto que o apóstolo Pedro estava, certamente haveria ali milagres, mas não era essa a forma que Deus usava João Batista. João Batista não era um homem apenas de palavras duras, né? Para resumir e concluir esse vídeo, essa live, eu entendo que Deus, no seu pior momento, talvez você não está no Jordão no ápice, talvez você está num cenário de calabouço, aonde dúvidas, incerteza, e não se engane, por mais raiz que você seja, por mais conhecimento que você tenha, né?
por mais bagagem que você tenha, nasci num berço cristão, eu conheço a palavra, eu tenho fundamentos, eu tenho base sólida, haverá momentos em que haverá dúvidas, haverá momentos que haverá incertezas, haverá momentos que haverá solidão. E como Deus tratou João Batista nesses momentos, nesse pior momento de João, Deus enaltece João. Deus não enaltece João no Jordão, enaltece João no calabouço, dizendo que ele foi o maior homem. E olha que a Bíblia traz homens do naipe de Elias, de Eliseu, né? Homens como Davi, que também é alguém que tem um pseudônimo, um apelido de segundo o coração de Deus. Mas Jesus, e cara, quem vai falar isso aqui não menosprezando ele, não é o João Batista, não é o Elias que vai falar de Jesus, que vai falar de João Batista, não é Mateus que está falando de João Batista, não é Pedro que está falando de João Batista. Quem está falando de João Batista é o próprio Jesus. Quem está falando que ele é o maior homem é Jesus, é o Espírito de Deus, é o Paracleto, é Deus Pai, é tudo ele que falou ali. Foi um só, porque é um só. E Deus, no pior momento de João, Deus fala que ele era o maior homem, nascido de homem e mulher. Eu tenho algo nesse texto que Deus colocou no meu coração, no seu pior momento. Talvez hoje, você nessa semana, você esteja exatamente num momento de incerteza. Talvez você conhece o Jordão. Você sabe o que é estar no Jordão, você sabe o que é ser arauto no Jordão. Mas talvez hoje você esteja no calabouço, né? Talvez hoje prepararam um calabouço para você, te encarcerar aí, pedir a tua cabeça, e você tem prazo. Existe um machado posto sobre a tua cabeça. Infelizmente, nós não podemos ser incoerentes e dizer que haverá livramento para todos. Obviamente que Deus livra, Deus guarda, mas algumas vezes não há livramento. Algumas vezes a morte. O Coliseu Romano, a história da igreja primitiva mostra, né? Tanto que há louvores que relatam essa situação que aonde os crentes eram colocados no Coliseu Romano e o imperador, num sentimento de euforia, de alegria, soltavam os leões e os crentes eram dilacerados, pais, mães, filhos, dilacerados porque não negaram Jesus, né? Até tem hinos que retratam isso aí. Tem um que fala assim: eu queria ter a bravura dos santos que em plena arena enfrentaram os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor do nosso cristão. Deus livrou Paulo e Silas, mas, por exemplo, Deus não livrou John Huss, o cisne, o ganso, né? Que foi perseguido e foi colocado num poste. Isso é a história da igreja. A história da igreja. Não é história bíblica, mas é a história da igreja, né? A Bíblia diz assim que a história diz que quando John Huss, o ganso, foi preso, foi amarrado e colocado numa estaca e fizeram um monte ali para poder fazer uma fogueira e queimá-lo. Quando tiraram fogo na fogueira, John Huss soltou uma profecia, e a profecia foi essa: vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne que vocês não matarão. E Deus levanta um Martim Lutero, que foi o precursor da reforma cristã, né? Que veio abrindo os olhos da igreja, e houve a separação, né, da igreja, que tínhamos o pronome ou nome de protestante, cristãos protestantes. Então nem sempre haverá livramento. Porém, o que interessa em tudo isso é como os céus pensam a seu respeito. Talvez hoje você está num calabouço, talvez hoje você está numa situação difícil, complicada, delicada. Aquilo que você com veemência viu no Jordão, hoje passou a ser dúvida no teu coração. Talvez aquilo que você sentiu acerca de Deus, acerca das promessas de Deus, hoje esse sentimento se transformou em dúvidas. Pastor, isso não pode acontecer, mas acontece. Algumas vezes acontece, somos seres humanos.
né? Somos seres humanos. O que é ser humano? É passageiro, é fraco, é falível, é limitado, é mutável. Quem é imutável, quem é perfeito é Deus. Ele sim é. Ele sim é o cara, né? Ele sim é a nossa base. Mas ser humano não. Ser humano não. Ser humano hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Isso é ser humano, né? Por isso que a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, no outro homem. Porém, servo de Deus, serva de Deus, você que está hoje nessa situação triste, abalado por alguma situação, alguém pediu a tua cabeça, alguém ou uma situação te aprisionou, eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Jesus hoje está dizendo, talvez você pode pensar assim: eu estou muito fraco, hoje eu estou muito fraco. Pois hoje Deus está falando para você: ei, homem de Deus, tu és forte, você não sabe o que eu penso a teu respeito. O pensamento que eu, Senhor teu Deus, tenho a teu respeito é algo que você agora, você não entende, mas você se acha fraco, mas eu te vejo forte. E aí entra uma palavra que Paulo fala: quando eu me sinto fraco, aí estou forte. Então, receba essa palavra de Deus. Talvez você possa estar em todo esse contexto, dificuldade, de aflição, porém, entretanto, Jesus, talvez até homens, pessoas, ou várias pessoas, falem a teu respeito: morreu, acabou, tá no cárcere, esse aí vai perder a cabeça rápido. Esse aí, entre amanhã e hoje, olha, não tem muito tempo de vida não, daqui a pouco ele morre. Mas Jesus está dizendo: ei, tu és João Batista, tu és homem corajoso, varonil, valoroso, e o que eu penso a teu respeito é o que importa. Que bom que Jesus pensa algumas vezes na contramão do que muitos pensam. Fica com essa palavra no teu coração. O que Deus pensa ao teu respeito, as impressões que Ele tem a seu respeito, é impressões únicas. É o que Deus tem e pensa a teu respeito. Amém? Fica essa palavra no teu coração. Deus possa te dar uma semana abençoada de vitória. E eu vou continuar aqui minha caminhada. Deus abençoe. Shalom. Fique na paz do Senhor.